Oi! Ai, caiu, a minha rede não estava boa. Vamos voltar, por favor. Oi! Vamos voltar aqui que caiu. Deixa eu avisar as pessoas. Deixa eu chamar a Gi. Aí, Gi, caiu. Minha rede não estava boa. Vou chamar você de novo. Vamos convidando as pessoas. Oi, Olá, tudo bom? tudo e você? Boa noite. Boa noite. Vamos ver se hoje o nosso som fica bom, né? Que aquela outra vez que a gente fez não ficou legal. Não, mas hoje vai ficar, porque até caiu a live porque eu estava numa rede ruim. Você tá com algum som alto aí, Gi? Porque eu estou ouvindo a minha voz. Eu tô ouvindo a tua também. Deixa eu abaixar aqui o meu. E agora, melhorou? Melhorou. Agora eu não estou mais me ouvindo. Você, tá tudo certo aí? Tudo certo. Vamos Beleza. lá mandar um Então, ó, aviãozinho, né? sejam todos muito bem-vindos, tá? Essa é a Gisele, a minha amiga há mais de 20 anos, nós fizemos faculdade juntas. E a Gi se especializou. Ai, agora entreguei a idade, né, Gi? Que coisa. Não, a gente começou menor de idade, tá? Tudo criancinha. Eu comecei. A Gi se especializou numa área totalmente diferente da minha, que eu confesso que, pessoalmente, né, eu tenho dificuldade em lidar com isso, com o luto. A Gi, com certeza, é muito mais bem resolvida nisso do que eu, porque a gente precisa resolver primeiro as nossas questões internas para depois a gente querer ajudar a pessoa a resolver as questões internas dela, né, Gi? Com certeza. Pois é. E Exato. então a Gi, ela é especialista na área de luto, né, morte, também em transtornos psiquiátricos com os quais eu não lido, mas hoje a gente está aqui para falar sobre a diferença, né, no luto entre homens e mulheres. Primeiro que assim, eu sugeri o tema, mas eu não vou dizer para vocês que eu sei se existe diferença ou não, porque a especialista é ela. Eu só pensei, né, nesse tema, porque é realmente uma curiosidade minha, e eu acredito que deva ser curiosidade de outras pessoas. E a gente passou por momentos bastante turbulentos aí de Covid, de doença, de muitas mortes. Então, eu acredito que esse vai ser um assunto interessante para as pessoas que estão aqui, né? O que você acha, Gi? Com certeza. Não tem como a gente escapar desse tema. Como você disse na tua chamada que você fez hoje cedo, né? Que mais cedo, Aham. mais tarde, todos nós iremos passar por uma perda, né? Seja uma Uhum. perda de alguém, de uma pessoa ou de alguma coisa muito importante, mas em algum momento vai enroscar em alguma coisa que a gente tenha perdido, né? Uhum, com É certeza. esperar mais um Então, pouquinho aí para ver se entra mais alguém. sim, então, para começar, eu quero lembrar vocês que aqui não tem nada de graça, tá? Não vem com essa de que é conteúdo gratuito. Não é, tá? Isso daqui é uma contribuição que nós estamos oferecendo para vocês. E como retorno, né? Um pagamento por essa contribuição que nós damos para vocês. A contribuição de vocês para a gente é esses corações maravilhosos aí, ó. Senta o dedo no coração, porque tela de celular não gasta nem dedo, então pode mandar à vontade os corações. E mandar aviãozinho para pelo menos 5 pessoas. Convidar essas pessoas para virem para a live e escutar isso que a gente tem para falar. E quem quiser fazer perguntas, clica na interrogação que tem aí embaixo na tela do seu celular e manda uma pergunta que a Gi vai poder responder para vocês. Beleza?
Que, me... que medo, hein? Que responsabilidade, hein? Tem que saber que, Ah, né? Você chamei pede você ajuda aqui para os hoje, universitários aí, né? chamei você aqui hoje para te botar na fogueira sem te matar, Ai, 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 que nem medo. queimar, nem queimar, nem queimar. É para as pessoas verem todo o conteúdo que você tem, Gi, que eu sei que é bastante. Então, quando você quiser, Gi, fica à vontade de comentar, tá bom? Eu quero fazer Beleza. umas perguntas para você. Depois você se apresenta, fala de você, e daí eu quero te fazer umas perguntas, tá bom? Então, tá bom. Eu vou me apresentar aqui rapidinho, né? Eu sou a Gisele, eu sou psicóloga, eu sou tanatóloga e mais algumas outras coisinhas que eu estudei aí que a gente vai conversando no meio do caminho, né? Uhum. E a primeira pergunta que eu vou fazer para o pessoal aí que está nos assistindo, né? Quem aí já perdeu alguém? Né? Responde aí, sim ou não? Já perdeu alguém? Já perdeu pai, mãe, um filho, um amigo, um primo, né? Já perdeu um bebê, já perdeu é, um emprego, já perdeu alguma coisa muito importante na sua vida? Responde aí pra gente. Eu acredito que todo mundo já teve alguma perda próxima, às vezes pode ser que tenha sido faz tempo, às vezes nunca parou para pensar que a perda ela não é só de uma pessoa, né? Mas você pode ter perdido um trabalho, perdido um relacionamento, né? Um namoro, alguma coisa muito importante aí, né? Então, pessoal, eu vou pedir para o pessoal participar bastante, porque nós não temos o costume de falar de coisas ruins, né? Nós vivemos um país que é samba, alegria, carnaval, né, festa. E onde é que nós vamos colocar espaço para as nossas tristezas, né, para as nossas mazelas? A gente não tem esse espaço. E não adianta colocar para baixo do tapete, porque um dia essa dor, essa tristeza, ela vai sair debaixo desse tapete, vai sair de um jeito muito ruim. Não tem como evitar o sofrimento. Mas se eu tenho como é que eu posso dizer? Se eu tenho essa liberdade de poder falar, de poder expressar, essa dor, ela vai se transformar. Eu vou poder ressignificar isso que eu estou passando de um jeito saudável. E não de um jeito cruel como a gente faz, né? Não podemos falar de outras culturas, até porque eu também não sei muito de outras culturas, mas a nossa cultura brasileira, ela precisa urgente falar a respeito dessas coisas, né? E eu posso dizer que a pandemia, ela meio que autorizou a gente falar a respeito de luto, de morte. Alguns anos atrás, jamais, nossa, jamais eu seria convidada para falar sobre morte, sobre luto, sobre perdas. E hoje a gente está tendo esse espaço, né? Então, se você quiser ir fazer alguma pergunta, porque senão eu me empolgo, não paro mais, e aí mata o povo aí, né? Primeiro quero falar que, assim, você falou, né? Quem já perdeu isso, pessoas assim, assim, assim. E assim, eu perdi minhas avós quando eu era bem nova, já criança, 4 anos e 7 anos. E eu perdi os meus avós quando eu já era adulta. E eu perdi o meu primeiro bebê. E mesmo eu sendo psicóloga, eu não imaginava o impacto que isso poderia ter na minha vida, né? Não quero entrar assim em detalhes desse assunto. Talvez uma hora eu e você a gente converse, a gente pode ver se isso é assunto para um outro momento aqui também. Mas hoje eu sei o impacto que isso teve e o impacto que eu jamais imaginaria, né? E perdi um grande amigo também no ano passado, que ainda me causa muita dor a perda desse amigo, né? E, enfim, e eu falei, perdi um tio também muito querido, de forma abrupta. Nesse período agora de Covid especificamente, ninguém perto de mim eu perdi, né? Graças a Deus. E confesso que, como já falei, eu não sou muito boa para lidar com isso, com luto, com pelo menos a perda de pessoas. Eu não sei outras perdas aí, eu acredito que eu consiga lidar bem, mas perda de pessoas não. Mas, Gi, eu quero saber, sim, algumas coisas. Primeiro, o que é tanatologia? Eu não sei o que é tanatologia. Então, gente, tanatologia, ele é o estudo, né, científico sobre a morte e o morrer.
Tá? Então, a tanatologia ela não é específica, ela não é filha da psicologia, tá? Ela é uma ciência multiprofissional, multidisciplinar, onde várias áreas, né, a medicina, a pedagogia, a teologia, direito, medicina, nossa, é muito amplo o espaço de estudo a respeito da questão da morte e morrer. É claro que daí cada área do conhecimento ela vai ter um olhar diferenciado em relação a essa questão da morte e do morrer. Por exemplo, a medicina, a enfermagem, né, nessa questão da dor, dos cuidados ali, da doença, né, ou do próprio processo de morte ali em si, né? Na questão da psicologia, que eu posso falar com mais propriedade, né? A questão do medo da morte, da tristeza, da dor dessa separação, né? Dos medos que envolvem toda essa questão da perda, né? Que a gente tem, né? Então, a tanatologia, ele é esse estudo sistematizado, né? Então, o ano passado, eu terminei um curso de formação que eu fiz no Instituto Escuta, um excelente instituto lá de Fortaleza. E se teve uma coisa boa aí que a gente teve na pandemia, é a oportunidade de encontrar bons cursos à distância, né? Então foi um curso assim maravilhoso que eu fiz, foi quase um ano, deu 11 meses. E algumas aulas eu confesso que eu chorei, desliguei a câmera ali para chorar, porque é que nem você falou assim, não me sinto preparada. E de verdade eu descobri que ninguém tá. Eu achava que a faculdade, né, que os outros cursos que eu fiz tinham me preparado, mas quando você começa a estudar a fundo, né, essa questão da perda, né, porque o que é essa perda, né? Você tem um vínculo ali com algo muito importante e existe esse rompimento. Então, quando a gente fala da morte e o morrer, né, a morte ela é algo assim muito amplo, distante, né? A morte, ela existe, os seres humanos vão morrer e tal. Mas quando o morrer é quando ela bate ali na porta ali da sua casa, quando ela está próximo de você. Então dizer que o fato de, às vezes os pacientes me perguntam, né? Nossa, como é que vai ser quando você perder alguém? Vou chorar um monte e talvez eu precise de ajuda. A maioria das pessoas, claro, não precisa de ajuda profissional. Ela, apesar da dor, do sofrimento, é uma dor que faz parte de todos os seres humanos. Um dia todos nós vamos perder alguém. Se tem uma das coisas que a gente pode ter certeza é que um dia nós vamos morrer. E quando a gente estuda isso, claro, não significa que a gente tem um olhar mórbido da vida, né? Porque quando eu comecei a fazer esse curso, eu tive que ouvir algumas piadinhas, né? Psicóloga coveira, psicólogo urubu, e, na verdade, eu acredito que foi uma das escolhas mais acertadas que eu fiz, porque eu percebi que quando a gente estuda sobre a morte, a gente não está estudando só sobre a morte, mas principalmente o nosso processo de vida. O que é que eu tenho feito da minha vida, das minhas escolhas? Para o pessoal que está entrando, e o pessoal que já está aqui desde o comecinho, né? Se eu perguntasse para vocês a maneira como você falou com o seu filho, com o seu esposo, com as pessoas que você ama, e não tivesse mais a oportunidade de vê-los, você falaria aquilo que você falou agora há pouco? A maioria das pessoas iria responder que não. Mas como é que a gente sabe que vai ser o último encontro? Como é que vai ser? Como é que você sabe que não vai ter mais outra oportunidade de ver aquela pessoa? E aí, então, quando a gente começa a estudar, né, como a gente se apega, né, tem uma teoria bem legal que a gente estuda nesse curso, que é a teoria do apego, que fala, né, que é a maneira como a gente se apega desde a infância aos nossos relacionamentos, porque apego aqui não necessariamente é uma coisa ruim, mas como a gente desenvolve esse relacionamento, os primeiros relacionamentos que a gente tem, e aí quando a gente perde lá na frente, né, às vezes a gente pensa assim, nossa, mas é tão cruel, né? O ciclo da vida é nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Será que existe realmente esse ciclo? Será que a gente aprendeu certo isso? Né? E aí a gente vê que não. Que a única certeza que a gente tem é nascer e morrer. O que vem no meio é lucro.
porque talvez não dê tempo de você crescer, talvez não dê tempo nem de nascer direito, né? O ciclo de vida do bebezinho que você perdeu, ele não nasceu, mas morreu. E aí a gente não está preparado para isso. E aí por isso que eu falo para você que as aulas que eu tive foram aulas assim excelentes, que fez eu refletir muito a respeito da vida, da qualidade de vida que a gente tem, daquilo que realmente é importante. E às vezes a gente fica pensando assim, né? Se eu não der espaço para a tristeza, como é que eu vou crescer? Né? A gente vive numa sociedade que só preza para a alegria, eu posso, eu sou capaz, eu consigo, eu sou maravilhoso. Mas quando a gente começa a perder aquilo que é importante para a gente, como é que eu lido com isso? Se eu não tenho esse espaço para chorar, para onde vai essa dor? E a gente vive numa sociedade, Clara, que ela é muito cruel. Ela não permite que a gente expresse de forma saudável aquilo que a gente está sentindo. Porque se só tem espaço para expressar alegria, como fica nesse momento de dor? Então só tem espaço ali para expressar na hora do velório. Depois, não, vida que segue, vida que segue. Quando ainda existe um corpo que não vai mais estar presente, pelo menos por um curto período de tempo, é aceitável que a pessoa sofra e chore. No meu caso, que eu perdi um bebê ainda na gestação, que eu tive um aborto espontâneo, então, assim, não era um filho, não era uma pessoa. Para algumas pessoas eu estou dizendo isso, tá? Não estou falando o que é para mim. Não era uma pessoa. Você está sofrendo pelo quê? Você nem pegou seu filho no colo. Você nem sabia se era homem ou se era mulher, sabe? Então existe uma um tabu. Crueldade, né? E eu acredito que foi justamente essa minha dificuldade de sofrer e de chorar, esse luto que eu tive, que vieram disso daí duas coisas na minha vida. Uma, a demora para eu engravidar novamente, né? Eu acredito que isso tenha contribuído. E quando eu descobri que eu estava com câncer de ovário, e é o ovário que faz a gente reproduzir, né? Eu tinha certeza que isso estava relacionado com a minha não elaboração adequada do luto do meu primeiro filho. E você sabe, claro, que o luto, ele mexe com a nossa saúde por completo, com a nossa imunidade, ele mexe com a nossa atenção, com a nossa concentração, com as nossas emoções, vira a cabeça de perna para o ar, né? E aí, quando a gente fala dessa questão, no caso aqui que a gente está vendo, né, da mulher, do homem, nós vivemos numa sociedade que é muito cruel, ela não permite que você expresse de maneira adequada, ela cobra. Se você chora é porque você é fraco. Se você não chora é porque você é insensível. Então, o que é para fazer? Né? E essa cobrança... Se você chorar uma semana é pouco tempo. Se você chorar 3 meses é tempo demais. Né? E como se a gente tivesse um reloginho, né? Que você tivesse um tempo para esquecer aquela pessoa que foi tão importante, porque a gente está falando aqui de luto só de pessoas, né? Mas existem inúmeros tipos de luto que dá para fazer uma live para cada tipo de luto, para cada tipo de perda. E hoje eu acredito que o nosso papo ele vai girar mais em torno dessa questão do respeito, dessa questão dessa elaboração que a gente precisa dar esse espaço, né? De ressignificação, de respeito pela dor do próximo, né? Porque, infelizmente, né, vamos aqui falar só do Brasil, tá? Mas o brasileiro adora palpitar na dor do outro. Eu acho que você tinha que fazer isso, eu acho que você tinha que sentir aquilo, e você não sabe de verdade o que aquela pessoa está passando. Mas como que um filho recuperou e outro não? Porque são pessoas diferentes e o vínculo era diferente. O processo do luto ele está muito relacionado ao vínculo. E eu não sei como é que está a ordem das suas perguntas, mas para eu não ir lá para o final, Clary, você já vai me perguntando, porque senão eu me empolgo aqui. Se o pessoal tiver uma pergunta também faz aí, né? Para que Gi, a gente não... o pessoal pode mandar perguntas aí na interrogação, mas eu quero perguntar uma coisa para você, até para as pessoas saberem, né, terem
certeza de qual é o olhar da psicologia, da tanatologia sobre o que é o luto. E depois você já pode falar se existe diferença no luto do homem e no luto da mulher. A psicologia, eu não sei como é que está agora, né, na graduação, mas quando a gente estudou, a gente não viu nada, Não né? lembro. Porque quando a gente fala de morte, gente, a morte ela é tabu até para os profissionais da área de saúde. Uhum. Porque como que é vista a morte, né? Se você for ver antigamente, o processo, né, de luto, o velório, né, todos os rituais fúnebres, né, mas o velório era feito em casa. Depois É, ele foi eu feito lembro nas disso. capelas, né, onde você não tem mais aquele contato. A morte dentro do hospital é lá naquele quartinho, lá escondidinho. Então, hoje, com tanta tecnologia, falar de morte é como se fosse um atraso, né? Tanta máquina, tanto remédio, tanta tecnologia. Só que um dia nós vamos morrer com tecnologia ou não. Um dia esse dia vai chegar. E não Olha o que a falar a Rê respeito colocou aí. disso, oi? Olha o que a Rê Não colocou falar, aí. e Tenho não falar, 42 anos, fiquei viúva aos meus 20 anos e depois, recentemente, os 41 anos. E eu acredito que deve ter sido diferente cada um dos momentos que ela teve o luto, né? Depois você pode falar mais pra com gente, certeza. Rê. E quando a gente fala dessa questão, né, de ter esse espaço, é, falar a respeito de morte dentro dos cursos de saúde, algumas faculdades agora elas estão tendo que repensar os currículos, né? Porque por mais tecnologia que a gente tenha, quanto mais tecnologia, mais desumanizado nós estamos ficando. Porque daí nós não temos espaço para falar dessa dor. Então a gente vê que às vezes tem até uma obstinação terapêutica aí, né? Eu tenho que manter viva aquela pessoa a qualquer custo. Mas ó, o sofrimento daquela pessoa, o sofrimento daquela família. Então, quando a gente começa a trabalhar essa questão da tanatologia, a tanatologia ela tem um olhar mais profundo a respeito dessa questão da morte e do morrer. E aí, é claro que o olhar da psicologia misturado com a tanatologia é que daí a gente dá esse espaço para se falar dessas dores, para se falar a respeito, né, dessa questão do sofrimento. E aí, quando a gente fala de diferença de sofrimento, homens e mulheres são iguais? O que vocês acham aí, o povo que está entrando aí? São iguais? As mulheres são iguais? Os homens são iguais? Eu não O acho que que nós vocês somos acham iguais em aí? nada. Nem os nossos dedos são iguais, né? Muito menos as pessoas. Então, quando a gente fala de luto, primeiro, o que é o luto, né? O luto, ele começa a partir do momento que você tem aquele rompimento. Então, perdeu o emprego, perdeu um namoro, perdeu um casamento, morreu alguém, né? Morreu ali, perdeu. Ali começa o luto. Então, o luto, ele é muito diferente de pessoa para pessoa. Não tem como comparar, tá? Então, essa coisa de dizer assim, nossa, a Clarimília nem chorou, nossa, a fulana nem chorou, nossa, ela parecia que estava bem. Não, aquela lá foi forte. Porque a gente tem uma mania, né, de colocar as pessoas nas caixinhas ali, né? A pessoa forte é aquela que não chora, a pessoa fraca é aquela que ficou chorando. E o luto, então, ele é esse processo de perda, de ressignificação. O luto, ele não é dividido em etapas, como se acreditava antigamente, tá? O luto, ele é um processo de altos e baixos, diferente de pessoa para pessoa, que dirá, então, do homem. E aqui, eu não sei quantos homens estão lendo aqui, mas o homem, coitado, ele só se ferra, né? Porque ele não pode chorar, o homem tem que ser macho, o homem tem que ser forte, o homem tem que dar conta. Quando fala morreu o filho, alguém fala quando uma mãe perde um filho, todas perdem um filho. Acho que todo mundo no mundo já viu essa frase. Eu nunca vi quando um pai perde um filho, todos os pais perdem um filho. Não, porque o pai nem é lembrado nesse momento, ele tem que cuidar da mãe, cuidar da esposa,
né? O homem, ele acaba tendo que engolir esse sofrimento. E a gente chama de luto não reconhecido. Esse luto não reconhecido ou luto não autorizado é muito comum existem vários tipos de luto não reconhecido, mas aqui nesse caso aqui do homem, muitas vezes ele não é reconhecido nem por ele mesmo, porque ele não é autorizado, claro, a sofrer, ele não é autorizado a chorar, porque imagina, né? Ele não pode chorar, e aí ele acaba sofrendo muito mais, porque para onde vai esse sofrimento dele, né? Eu acho que tem uma diferença também de, assim, ó, a mulher quando fica viúva, ela vai viver a vida ou ela vai cuidar dos filhos, esse é a cultura, né, que se tem, pelo menos aqui no Brasil. Ou, agora é ela responsável pelos filhos, é ela que vai cuidar dos filhos, ela vai ser pai e mãe, né? Ou, agora ela vai descansar, agora ela vai relaxar, agora ela vai viver a vida, agora ela vai curtir, né? E o homem, independente da idade que ele fique viúvo, para mim, o que parece é que ele tem que casar. Ele tem que casar. Esse homem não pode ficar sozinho com essas crianças. Ele tem que arranjar uma mulher para ajudá-lo, né? Ou homem não pode ficar sozinho. Ele não vai saber cuidar dele. Ele não vai dar conta de ficar sozinho. Ele tem que arranjar alguém. É isso que eu percebo. Tem até um pai que eu seguia. Não sigo mais porque eu prefiro enxugar quem eu sigo, assim, senão eu perco muito tempo nas redes sociais, né? Do Instagram. Mas se não me engano, o Instagram dele, não sei se você já viu, é Papai em Dobro. E ele ficou viúvo, com dois filhos pequenos. O menino devia ter uns 2, 3 anos e a menina era bebê, talvez ela tivesse 1 ano e pouquinho, sabe? Até quando eu o seguia e via com mais frequência, ele não estava casado. E ele falava: a minha rotina é uma rotina das mulheres. Então ele falava do peso que é, né, uma rotina de mulher, de acorda cedo, faz café, arruma mochila, leva a criança para a escola, faz almoço, limpa a casa, lava roupa, sabe? Era isso. E ele falava: eu sei como que é pesada a rotina de uma mulher, porque eu sou mãe e pai. Apesar de que, quando eu fiquei viúvo, ninguém falava isso. Agora você vai ser pai e mãe dessas crianças. Todo mundo falava: você precisa arranjar uma mãe. E ele dizia, se não me engano, foi ele que eu vi que escreveu: os meus filhos têm mãe, né? E eu vou ser pai dos meus filhos. Mas meus filhos têm mãe, eu não preciso arrumar uma mãe. E esse é um homem, eu vou dizer assim, palmas para ele, porque ele é muito bem resolvido, né? Mas, como a gente falou, essa questão da sociedade, ela impõe alguns padrões, né? E acaba que o homem acaba vivendo o que a gente chama de luto instrumental, que ele fica naquela parte pensante da dor, e ele tem que solucionar os problemas, de organizar funeral, pensar na morte, como e o porquê, uma coisa assim mais racional sobre a perda, e não muito de expressar aquilo que ele está sentindo. E aí que é perigoso, porque muitos homens, por ter toda aquela questão cultural de negar sofrimento, né, que ele não pode chorar, que ele não pode sofrer, acaba tendo um aumento de trabalho, acaba muitas vezes se casando muito rápido a fim de suprir essa necessidade que ele acha que tem que suprir, né, dessa questão do cuidado, acaba muitas vezes aumentando o consumo de droga. E aí, assim, fora outros problemas que podem vir a aparecer por negar essa dor, negar esse sofrimento, né? E a mulher acaba sendo jogado para ela, que a gente chama de intuitivo, onde ela fica mais presa naquela questão do sentimento. Acaba que a pessoa que se permite sentir mais aquele momento que ela está passando, provavelmente ela acaba procurando ajuda com mais facilidade. Não é regra, tá? Que todo homem, que toda mulher faça isso, tá? Mas o ideal é que a gente se permita passar por esse processo de dor, de sofrimento. Você, mas não tem uma receita para passar isso logo? Tem, passando. Se você negar esse sofrimento que você está passando, você vai empurrar essa dor para frente e ela vai chegar, ela vai voltar. A gente chama de luto adiado, né? E aí você acaba tendo um sofrimento muito maior quando você não se permite passar por esse momento de dor, de sentimento
E é uma bagunça, sabe, Clary, de sentimento. Para quem já passou por esse momento, é um momento de extrema desorganização. É como se você estivesse fazendo uma faxina no seu guarda-roupa. Você tira tudo para fora. Porque o que, que acontece? Você tem um mundo que a gente chama de mundo presumido. Então você casou, você tem teus filhos, você criou um mundo imaginário ali na sua mente. E de repente aquele mundo é rompido. E sem a tua autorização. Isso que é o cruel, né? E dependendo de como a gente perde essa pessoa, vamos chamar aqui só luto de pessoas, tá? Porque não cada hora a gente tem que ficar falando dos vários tipos de luto, mas vamos pensar hoje só lutos de pessoas. Ninguém pediu tua autorização. E às vezes, dependendo como a forma como aquela pessoa vai morrer, o sofrimento, a dor, o desespero, ele vai tomar conta. Quanto maior o vínculo, né, é o preço do amor. E aí essa questão de reorganização, ela não tem um tempo fixo. Tá? Antigamente as pessoas falavam assim, 6 meses, 1 ano. Então você vai ficar ali contando no relógio quanto tempo você vai ficar ali sofrendo, com saudade, para daí procurar ajuda, ou achar que vai dar aquele 1 ano e você vai estar recuperado, né? Porque o luto, ele não é uma doença, gente. Você não tem que recuperar nada. O luto, ele é um processo doloroso de ressignificação. Então, você tinha aquele mundo, de repente, aquela pessoa, ela não faz mais parte daquele mundo. Como é que eu vou fazer? Pensa o tanto de Como que mudança, vai ser né? a Eu minha tinha... vida, né? Como é que vai ser minha vida, o meu dia a dia sem essa pessoa? Ou como é que vai ser quando eu for para tal cidade onde eu encontrava essa pessoa e não vou mais encontrar, né? Eu falei para você que eu perdi um tio quando me mudei para Curitiba, né? E a primeira coisa que eu pensei foi, quando eu for para Curitiba, quando eu for para Umuarama, como é que vai ser não abraçar o meu tio? Eu pensava nisso o tempo todo, né? Aqui a Rê colocou, o pesado do luto é a insensibilidade das pessoas em nossa volta. Ouvi várias vezes, você é nova, já já casará de novo. Olha, ela disse que o primeiro marido ela perdeu num acidente e o segundo ele teve câncer. Não há respeito com a dor do próximo. E, às vezes a gente tem um preconceito, né? Também. Esse amigo que eu falei que eu perdi, na verdade, era um amigo do Edu, trabalhava com ele, eles eram bem próximos, amigos, e aí acabou se tornando meu amigo também. E eu algumas vezes me perguntei por que eu estava chorando, né? Até porque ele morreu durante a pandemia, para fazer algum tempo que a gente não se via, porque ele era de outra cidade, né? E muitas vezes eu peguei me questionando por que eu estava chorando, sendo que eu não o via há tanto tempo. Não via, mas a gente se falava, né? Eu, ele, o Edu, a gente virava e mexia, trocava algumas palavras ali. Independente disso, ele era uma pessoa muito querida para nós, né? E em alguns momentos eu fiz isso comigo, né? É algo que ainda é triste de nós lembrarmos aqui em casa, eu e o Eduardo e os meninos também, né? E eu a pergunta original aí que você fez, né? Se existe diferença de luto entre homem e mulher, eu acho que existe diferença no luto entre as pessoas. Ponto. Uhum. Agora, a maneira como é aceito, mais ou menos, né? Aceito o luto, normalmente é aceito que a mulher sofra, né? Como você mesmo falou, de alguma forma. É esperado que a mulher sofra e é esperado que o homem se recupere logo, que ele não sofra tanto, né? Que ele não demonstre É. sofrimento. É isso que eu E percebo. aí tem estudos, né, que falam, né, retratam o luto do homem como um luto invisível. E não é porque está invisível porque ele não existe, né? A gente não vê o vento, Uhum. mas a gente sente ele e sente o estrago que ele faz quando ele vem com muita força. Né? Isso eu ia Então, falar, quando a gente acho que fala quanto de mais luto, invisível, pior, né? e não é, eu brinco, né, que às vezes a gente pode até esquecer de pagar uma conta, mas a conta ela chega. Não adianta você esquecer. O SPC com certeza vai lembrar de você e vai mandar uma cartinha. E o luto, gente, é uma conta que se você não encarar ela de frente, se permitir chorar, né? E falar assim, mas o que é um luto normal, né? Um luto normal
Primeiro que ele é de pessoa para pessoa, mas aquele luto que a gente diz assim, aquele luto saudável, né? É que você vai realmente ficar desorganizado, você vai ter aquela sensação, meu Deus, eu vou ficar louco, eu preciso chorar, eu preciso me esconder. E a tristeza, Clary, ela não é manifestada só pelo choro. As pessoas, elas podem manifestar essa tristeza de diversas maneiras. Tem pessoas que vão ficar mais irritadas, tem pessoas que vão preferir se isolar, tem pessoas que vão comer mais, tem pessoas que vão deixar de comer, tem pessoas que vão ficar distraídas, tem pessoas que vão chorar muito, tem pessoas que vão ter insônia. Cada um vai ter uma maneira diferente de reagir. E se a gente ficar ali cobrando, você tinha que ser assim e ser assado, você impede que esse luto saia no sentido de ser elaborado, tá? Ser processado. Eu preciso cair a ficha aqui, né, do que aconteceu. E muitas vezes a gente não vai ter uma resposta, né? Porque como é você perder alguém tão importante na sua vida? E quando a gente fala do luto do homem, pensa que tudo isso aí acontece e muitas vezes é negado a ele que ele sofra, porque ele tem que cumprir o papel de machão, de provedor, ele não pode estar chorando, porque senão ele é fraco, e isso é muito cruel, tá? Então, se tiver algum homem aqui nos assistindo, né, você tem total autorização para chorar, para falar, para reclamar. Então, é normal a gente sentir tudo isso. É claro que você ficar para sempre desse jeito, né, quando você não consegue se reorganizar nunca mais aí na sua vida, né, é importante procurar ajuda, mas pouco a pouco, no seu tempo, isso vai voltando, né, a tomar uma nova forma aí, né? Não vai ser como antes, né? Mas esse reorganizar aí vai depender muito dos seus processos aí de escuta, de fala, de como você está reorganizando a tua vida, né? Ô, Di, e existe, assim, mais ou menos um prazo, né? Para uma pessoa pensar, eu preciso agora de ajuda porque esse sofrimento já está durando demais? Porque não existe prazo, né? Para elaboração do luto, é assim que fala? Antigamente, o pessoal falava luto patológico. Como o luto ele Uhum, não é uma doença, tá? Mas ele pode desencadear doenças que estavam uhum, quietinhas, né? Porque dependendo, lembrando, né, de acordo com como foi a morte, como foi essa perda, pode vir a desencadear várias coisas. A pessoa já tinha ali, às vezes ela já tinha uma depressão, ou estava na portinha ali a depressão só esperando bater na porta para ela poder entrar, né? Então a gente tem que tomar cuidado que não existe um tempo, mas existem alguns sinais que a gente precisa ficar atento. Então, por exemplo, que tem uma sensação que eu vou ficar louca, isso é normal. Mas mesmo assim, a gente tem que ficar atento, por exemplo, se tem tentativa de suicídio, né? Aquela dor é tão insuportável que corre o risco da pessoa morrer por suicídio. A pessoa ela não consegue mais, em hipótese alguma, retomar a vida dela, voltar à vida dela no sentido laboral, nas coisas que ela fazia antes. E aos poucos, a gente sabe que o luto saudável, aos poucos a pessoa ela vai se reorganizando. Quando a gente fala de tempo, o tempo ele é muito subjetivo. Quando a gente fala em reorganização, não quer dizer que você vai esquecer a pessoa, mas que você vai colocar ela, porque antes ela estava do lado de fora, agora você vai colocar ela para o lado de dentro, no seu coração, nas suas lembranças, nas suas memórias. Quando você reorganizar isso, ela vai ter um lugar especial aí dentro de você e você retoma a tua vida, segue ela em frente. Num luto complicado, como a gente chama, a pessoa ela não consegue fazer isso. E aí não tem um tempo, um ano, 6 meses, não existe isso. A gente precisa prestar atenção como a pessoa está retomando. No luto, a gente chama o processo dual do luto, sabe aquele símbolo do infinito, né, que parece um 8 deitado? Então, o luto, ele faz exatamente isso.
Vão ter momentos que você vai estar voltado para a perda, então vai dar saudade, vai ter choro, vai ter muita dor, muita tristeza, você vai se deparar com lembranças, vai encontrar um brinquedo, vai encontrar uma roupa, vai ser aquele momento que você vai ter que se desfazer das coisas daquele ente querido. Então, é claro, vai ter aquele dia que você vai lembrar de alguma coisa, né? Então, é normal passar por isso. Mas também vai ter aquele momento onde um luto saudável, onde a pessoa começa a reorganizar a vida dela, volta a trabalhar, volta a estudar, pode voltar a se divertir. É comum a pessoa, em algum momento, ela se sentir culpada, né? É claro que aí ela vai questionando isso, né? Porque a gente não tem o controle da vida. Ah, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, exatamente. Ah, se eu tivesse feito isso, ah, se eu tivesse levado para tal hospital, ah, ela não teria morrido. Mas aí, se você tivesse levado para aquele hospital e ela tivesse morrido, você ia dizer assim, ah, se eu tivesse ficado lá na cidade. Então, essa coisa da culpa é muito comum acontecer. E aí que é importante você colocar para fora aquela dor que você está sentindo para que ela fique menor. E aí você começa a questionar esses seus pensamentos, você vai vendo que não tem uma lógica. E aí você começa a reorganizar a tua vida e entender. Quando a gente entende esse processo de morte, não quer dizer que a gente não vai sofrer, tá? O fato de eu estudar esse tipo de coisa, até agora eu estou fazendo um outro curso que se chama Humanização e Cuidados Paliativos, né, que é uma outra pós que eu estou fazendo, que é você, já que nós vamos passar por esse momento, que seja um momento digno, né, que você consiga se despedir das pessoas, você se reorganizar. Tem pessoas que elas não querem falar para o ente querido que ele está com uma doença ali terminal. Só que quando você nega essa pessoa dela saber o que ela tem, você nega ela dela pedir perdão, dela ser perdoada, dela refazer a vida dela. E quando a gente fala de morte, né, desse processo, não quer dizer que a gente está sendo urubu aqui, querendo que o outro morra, mas de organizar. Porque nesse processo de tanto sofrimento, quantas brigas ocorrem por conta de herança, por conta de briga por causa de funeral, onde vai enterrar, como que vai fazer. Nossa, eu não sei nada das contas do meu pai, da minha mãe, do meu irmão. Ele faleceu e deixou um monte de pepino, sendo que certas coisas, se a gente conversasse de uma maneira mais aberta, porque vai acontecer isso com todos nós. Se a gente conversasse de uma maneira mais aberta sobre isso, a gente já ia deixar tudo certinho, tudo bonitinho, que só ia sobrar tempo para eu poder chorar a minha saudade. E não ficar com raiva, né, Clara? Você morreu e deixou um monte de pepino para eu resolver. Então, e isso não quer dizer, né, que eu estou querendo morrer, não é isso. Porque quando a gente fala disso, quando a gente fala em lidar bem com a morte, é diferente de falar de suicídio, tá? O suicídio, ela é uma morte provocada por um intenso sofrimento. Diferente da gente falar aqui sobre morte como um processo natural da vida. Porque faz parte da vida morrer. Então, se eu lido bem com a minha vida, eu vou lidar bem com os meus sentimentos, com as minhas emoções. Se tiver aqui enfermeiros e médicos, eu vi uma médica que entrou aqui na live, né? Se tiver mais algum profissional da saúde que tenha presenciado, ou até mesmo alguém que presenciou o falecimento de alguém, que quais são as coisas que se falam no leito de morte, né? Perdão, me perdoa, eu te abençoo, eu aceito o seu perdão. Ou seja, está envolto de sentimentos, de emoções. Por que a gente tem que esperar esse momento para fazer isso, né? Então, eu falo que esse curso que eu fiz, essa área que eu tenho trabalhado, é uma área bem pesada no sentido de, não de pensar na finitude, morte, ele acabou, mas é tudo que eu tenho feito da minha vida. Que sentido tem aquilo que eu tenho feito, né? Quando a gente fala desse processo, claro, a gente tem que pensar muito, né? Eu, como a área que eu atuo na psicologia, fenomenologia existencial, então tudo vai amarrando, né? A gente trabalha muito com essa questão do sentido.
das escolhas que você faz. Então, quando a gente fala de finitude, a gente pensa também, né, que sentido tem a minha vida? Não uma coisa triste para eu pensar, mas a possibilidade de fazer essas mudanças. O quanto eu digo que trabalho um monte para ter uma vida melhor. Mas que vida melhor é essa? Que você não tem tempo para os seus filhos, para o seu marido, para as pessoas que você ama. Você está, na verdade, está tendo tempo só para dinheiro. Não está errado ganhar dinheiro, não, tá, gente? Mas é o amor a esse dinheiro que é perigoso. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente fica tão preso em ganhar dinheiro e está perdendo a vida, a qualidade de vida. Né? O tesouro, o nosso coração, será que está valendo a pena você se matar aí de trabalhar e aí quando você fica doente, você está sozinho, você não tem ninguém que ama você, porque não adianta nada colocar ali teus montinhos de dinheiro que você ganhou, né? Não vai ter afetividade isso aí. A Vanessa compartilhou aqui, ó. No começo eu me perguntava várias vezes por que de minha mãe estar doente. Por que causou isso nela, entre outras coisas. A gente se questiona muitas coisas, né, nesse momento aí. E é bem o que a Gi falou. A gente vai ficar se questionando, mas não vai chegar a resposta nenhuma, né? A Tânia aqui colocou: percebo que a morte da mãe do meu marido ele superou muito mais rápido do que eu com a perda da minha mãe. Ele ainda comenta porque eu sofro pela perda dela, que foi em outubro de 2016. E aí isso tem a ver, né, Gi, com o que você falou sobre também a maneira como cada um lida com isso, né? Também com a intensidade do vínculo, né, que existia nessa relação, né? E tantas coisas. Às vezes as pessoas perdem. Eu vou pegar o óculos aqui porque eu não enxergo. Chega uma idade, né, que não tem jeito. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, né, dessa questão do superar. Porque o superar vai entender que você passou aquela fase e acabou. Muitas vezes não é que a pessoa superou o luto da mãe ou do pai, ou seja lá de quem for. Eu não me permiti viver ele. Né? E como a gente falou dessa questão do homem, muitas vezes o homem se nega a passar por esse sofrimento. Não, tem que trabalhar, a vida continua, a vida é assim mesmo. Por mais que isso seja real, sabe quando você está chorando e alguém fala assim, para de chorar, para de chorar, levanta, 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 não dá nem tempo, você fica até meio zonzo. E os homens foram ensinados, a maioria dos homens, né? Para que chorar? Para de chorar, igual e aí, não tem bem lembrado, claro, porque essa ideia desse luto do homem ser tão frio, muitas vezes, começa na infância. Você agora vai ser o hominho da casa, você vai ter que cuidar da mamãe agora, já que o papai morreu. E aí a criança ela começa a entender que ela não pode ficar triste, porque quem pode ficar triste é a mamãe. Quem pode ficar triste é a mulher. E aí o pepino tá feito, né? Porque para onde vai a dor dessa criança, para onde vai a dor desse adolescente, para onde vai a dor desse homem? Às vezes a gente fica se pergunta por que aquele homem é tão agressivo, por que ele é tão explosivo, talvez ali dentro de tanta raiva, né? Porque das poucas emoções que os homens estão motorizados a colocar para fora é a raiva, né? Isso. Mas e as outras emoções? Carinho, tristeza, saudade. Também, né? Às vezes a gente sente raiva da pessoa que foi, né? Isso também é normal. Sim. Vamos ver aqui o que a Joana colocou. Vira uma bagunça. As mulheres são mais emotivas que os homens. Aí a diferença presenciei na minha área de UTI, que até por muitas vezes os pacientes já não tinham mais como sobreviver e ficam pensando até não entendi. As mulheres são mais emotivas que os homens. Aí a diferença, presenciei na minha área de UTI, que até por muitas vezes os pacientes já não tinham mais como sobreviver, ficam pensando até não. Acho que ela não terminou a frase, né? Mas o que acontece
né, que o profissional de saúde é outro luto não reconhecido, né? Porque como assim ele perdeu o paciente? Como assim ele deixou o paciente morrer? E outra, como que eu posso chorar a perda de um paciente que nem meu parente é? Mas muitas vezes a pessoa fica um mês, 2 meses, você cria vínculo com aquele paciente. E de repente ele não está mais ali. E eu também não me permito chorar porque eu não sou paciente, não sou parente, eu não sou parte ali da família. Então, para você ver como a gente coloca em caixinhas quem pode chorar e quem não pode, e pior, quanto tempo pode chorar, né? Eu acredito, né, que é óbvio que para os profissionais da saúde não vai ser ali na hora de trabalhar, tá? Mas é porque vão ter momentos e precisam ter momentos onde você chore aquela dor, aquele sentimento que você sentiu ali. Isso não te torna um profissional fraco. Pelo contrário, a ideia que a gente tem de fortaleza e de fraqueza está muito errada em relação à expressão de sentimentos. E sentimentos, eles têm funções na nossa vida. Essa história de dizer assim, eu sou razão, você é emoção. Na verdade, nós somos as duas coisas. O que acontece é que a gente usa emoções erradas para situações. Então, por exemplo, na situação de perda, você usar a raiva é uma emoção. Mas dependendo do jeito que manifestar aquela raiva, ela vai ser prejudicial, né? Então, assim, como é que eu lido com as emoções? A Miriam colocou aqui: quando iniciou o meu luto pela morte da minha irmã, me senti perdida, totalmente sem chão. Sem a ajuda da terapia, não conseguiria me organizar. A Miriam, a irmã da Miriam, que faleceu, foi minha vizinha quando eu era criança. Ela tinha acabado de se casar, ela tinha só um filho na época. E a minha mãe, quando foi para o hospital para ter a minha irmã mais nova, Gi, a gente ficou na casa dela, da irmã da Miriam, da Rose. E eu lembro até hoje que ela colocou a gente para a gente se sentir acolhida. Eu vou chorar. Ela colocou a gente para dormir no quarto dela, né? Eu e a minha irmã. E fazia assim, eu não lembro quando foi a última vez que eu a vi, mas eu sempre tive, né? E tenho muito carinho por ela. Porque ela sempre foi muito carinhosa com a gente. Então, eu fiquei. Não sei o que aconteceu, que ela faleceu, né? Foi recente, eu sei que foi no ano passado. Eu fiquei muito triste quando fiquei sabendo. Eu falei pra você: não sei lidar com luto, não. Morreu, eu tô chorando. Não importa Na quais são os verdade, dias que eu Clary, tenha com uma pessoa. Clary, não tem receita, ninguém sabe lidar, né? E você vê como que é difícil, né? Quando você falou assim, não sei lidar, e aí assim, é como se fosse feio que a gente está chorando, né? Eu não sei se você já ouviu isso em terapia, mas geralmente as pessoas pedem desculpa por estarem chorando, principalmente homem. Começa a chorar e fala assim, me perdoa, me desculpa. Nossa, não deveria estar falando isso. Pedem desculpa por estarem se sentindo frágeis, né? E aí eu falo para você da minha fragilidade. Eu tive que desligar a câmera na aula para poder chorar. Por que eu não podia chorar com a câmera aberta? Pois Né? é. Então, Eu não quis falar porque a nada, né? nossa cultura, ela não permite isso. Só que cultura, ela se transforma quando a gente começa a falar, quando a gente bota a boca no trombone. E se tem uma coisa que tem ajudado muito é a internet, né? Colocar a boca no trombone. Eu posso e devo abrir o bocão. Quem não aguenta a choradeira que sai de perto. Eu Né? Não choro. sei quanto tempo a gente tem aí ainda, Clary, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque como é que eu vou dar apoio para alguém que está passando por luto? A gente fala que é aquela escuta com a boca fechada. Deus foi muito certo em dar 2 orelhas, 2 olhos e uma boca só. Porque a gente fala demais, né? A gente fala demais e acaba ofendendo, acaba magoando e acaba não escutando aquilo. Mas cansa, a pessoa repete, repete, repete. Mas por que a pessoa repete tanto nesse processo de luto? Porque ela não está entendendo ainda o que aconteceu. É para Então elaborar, né? é como se o GPS tivesse bugado. Então precisa se reorganizar
para achar uma nova rota, que é aquele mundo que ela tinha e que agora não tem mais. Então, esse respeito de estar ali, olha, eu não sei o que te falar, eu não sei o que fazer, mas eu tô aqui do teu lado, tá aqui meu ombro. E você eu tô aqui acolher para te alguém ouvir. sem julgamento, né? Sem julgamento, porque esse é o papel que a família pode fazer, esse é o papel que os amigos podem fazer. A Vanessa até colocou algo relacionado a isso aqui. Ela colocou, no começo, várias pessoas me falavam, segue a vida. Esqueci que ela existe. Isso me doía muito em mim. E é isso, né? As pessoas ficam com essa. Você tem que seguir a sua vida. Você tem que seguir a sua vida. Sim, gente, vai seguir a vida, né? Mas isso não significa que a pessoa não precisa viver essa dor, esse sofrimento para seguir bem a vida, né? Porque se a gente não, no meu entendimento, Gi, como eu falei, aquilo que eu acredito que tenha acontecido comigo, se a gente não sofre quando tem que sofrer, em algum momento essa dor vai aparecer. Ela pode aparecer num câncer, ela pode aparecer numa úlcera, numa gastrite, numa enxaqueca, né? Numa dor de cabeça que não passa, numa dificuldade para engravidar, mas em algum momento essa dor que não foi vivida, ela vai se manifestar na gente, seja em uma doença física ou emocional, ela se manifesta, né? E Aqui claro, a quando Joana a gente fala colocou. desse. Só um pouquinho, Gi. E quando a gente Deixa eu fala ler desse. o que a Joana colocou. Ficam pensando e até receber uma pessoa a tempo não via, há alguns minutos vir a falecer. Ficam pensando e até receber uma pessoa não via, sabe o que eu vejo assim, ó, Gias? As pessoas muitas vezes não se importam muito de visitar as pessoas, de ligar, de conversar com as pessoas quando estão vivas, daí quando morre quer todo mundo ir pro velório. Para mim isso não faz sentido. Ai, vamos dar apoio para a família. Por que que não deu apoio antes? Para a pessoa viva? Deixa, E aí você falou uma muitas coisa. vezes tive que chorar, muitas vezes tive que chorar no banheiro da UTI para não chorar na frente do familiar. Ai, Gurias, que assunto ótimo. Gurias, porque você ela é do Rio Grande do Sul, a mãe de uma amiga minha. Obrigada, Joana. A gente pode falar mais vezes sobre isso aqui. Às vezes estou explodindo, mas tento não chorar. Amada, chora, senão vai explodir em outro lugar, Anne. Chora sim, verdade, a melhor coisa é apenas ouvir. Isso é uma coisa que eu falo sempre para as pessoas que eu conheço que perderam alguém. Eu não sei o que te falar e eu acho que não importa o que eu fale, nada vai fazer você se sentir bem. Então eu estou aqui para te ouvir. Se quiser repetir 18 vezes a mesma coisa, repita. Porque às vezes parece que repetir ajuda a tirar um pouco a dor, né? Estamos aqui, estamos juntos, amamos você. E aí, claro, deixa eu falar, senão eu perco os comentários aí, né? Quando a pessoa tá para morrer, não, vai ser forte, vai ser curado, Deus vai abençoar, não sei o quê, não sei o quê. Quando a pessoa morre, acabou. Ninguém mais manda mensagem, é aquela mensagem pronta, meus sentimentos, mas fria. Ou então, é aquele desespero para que a pessoa melhore, né? E vai lá e invade a casa da pessoa, com 1001 receitas do que você tem que fazer, né? Como eu atendo bastante gente irritada, eu brinco com meus pacientes que a gente ainda vai escrever um livro, as pérolas, né? Da falta de educação das pessoas. Eu não vou citar aqui as barbaridades, né? Porque tem algumas pessoas aqui que são conhecidas, né? Se elas quiserem escrever aí, mas olha, é um absurdo atrás do outro absurdo. Coisas que você fica pensando assim, não, eu não estou ouvindo um negócio desse, né? Porque você não sabe se aquilo ali é falta de educação, se aquilo ali é porque não sabe o que falar, se aquilo ali é imaturidade. E aí, gente, de verdade, é melhor não falar nada. Porque não tem o que falar. Não tem. Porque se você perguntar para a pessoa o que é que ela quer a pessoa que ela perdeu. Você não tem como fazer isso. Então, a única coisa que você pode fazer é buscar uma água, limpar a casa da pessoa, levar um prato de comida, porque o enlutado ele esquece até de comer, de tomar banho, de se cuidar. Não é lição de moral que ele precisa, né? Tenha respeito. Vai ter um momento que a pessoa vai precisar enfrentar. Não vai ter como ela nunca mais sair de casa, não vai ter como ela nunca mais ir no supermercado, enfrentar as coisas que ela precisa enfrentar. Se ela não consegue fazer isso,
está demorando demais, 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 está trazendo grandes prejuízos para a vida dela, ela precisa procurar um profissional. Mas o papel da família, o papel das pessoas que estão ali em volta é de respeito, é entender que quando a gente fala esse tipo de coisa, a gente não vai ajudar. Dizer para a pessoa, foi Deus que quis. Mesmo que a pessoa acredite em Deus, mesmo que você acredite que a pessoa descansou, para a pessoa que perdeu isso, perdeu aquela pessoa que ela amava, aquela frase, ela é muito ofensiva. Mas eu não queria que ela tivesse descansado agora. Então a gente tem que tomar cuidado, porque Sim. a gente aprendeu que tem que falar alguma coisa. Quando alguém está chorando, a gente instintivamente, a gente fala assim, não chora, e já aparece com a caixinha de lenço. Né? E sendo que ao contrário, pode chorar. Estou aqui para te ouvir, estou aqui para poder olhar. Então, vai lá limpar a casa da pessoa, vai lá buscar comida para ela, ajuda essa pessoa a resolver aquelas pendências que precisam ser resolvidas, mas sem julgamento. Principalmente os homens, né? Ah, agora é um fraco, olha lá, a mulher sofrendo e ele está lá chorando. Gente, ele perdeu o mesmo filho que a mulher perdeu. Você sabe, Gi, que quando eu me mudei para Palotina, algum tempo depois, uma pessoa, uma mulher conhecida daqui, que era casada com um filho, faleceu. E o filho era criança. E aí, um dia, a gente conversando, reunião da escola, e as pessoas falando, né, que, ai, porque como ele tá difícil, porque tá revoltado e tal. E aí eu fiquei sabendo, né, sobre as pérolas. E a Gi caiu? Bom, vou falar aqui para vocês, daqui a pouco ela volta. Sobre as pérolas, né, que se ouve no momento de luto, falaram para esse menino, Deus quis que sua mãe estivesse lá ao lado dele. E esse menino se revoltou, não entrava mais na igreja de jeito nenhum, porque ele falava que Deus é esse que tira uma mãe de uma criança, né? Eu sou a única criança que não tem mãe na minha escola, então se você tem, e eu nem vou dizer se você tem dúvida sobre o que falar, porque às vezes a pessoa ela tem certeza de que ela tem que falar alguma coisa. Não tenha certeza de nada, sabe? Não tenha certeza de nada. O melhor mesmo é dizer eu sinto muito, na minha opinião, a Gi vai poder falar com mais certeza, com mais clareza sobre isso. Eu sinto muito, né? E eu estou aqui para te ouvir. Apenas isso. Porque nada do que a gente disser para uma pessoa que está em luto vai fazê-la se sentir melhor. Não existe, gente, algo que a gente possa falar para fazê-la se sentir melhor, né? Deixa eu ver aqui se a Gi volta. A gente já estava finalizando a nossa conversa. Eu não acredito que ela caiu. Ó, já chamei. Vamos ver o que acontece. Mas, enfim, acho que dá para tirar, né, disso. Deixa eu colocar aqui a Gi. O que dá para tirar disso é. Melhor não falar nada disso. Né, Cleo? Você pode falar, né? Justamente sobre isso. Você sabe que não há nada do que a gente diga que vai melhorar, né? O que a outra pessoa sente. Ô, Gi, eu tô te colocando aqui, você que não tá entrando. Ah, agora sim. Voltei para dizer tchau. É, Você até o Instagram então, cansou da gente, claro. sim. Então, o que eu estava falando aqui é que, mesmo que você acredite, que você tem certeza de que você vai falar algo de bom para a pessoa, não fale. Porque às vezes a pessoa está totalmente equivocada, sabe? Ela acha, não, eu vou falar tal coisa e isso vai ajudar a pessoa. Não vai, não, meu bem. Melhor ficar bem quietinho, porque tem gente que é sem noção, né? Que acha que aquelas palavras dela vão fazer a diferença na vida do outro. Não, o que vai fazer a diferença é você mostrar apoio e ficar em silêncio. Então, diga, eu sinto muito, né? Minhas condolências e esteja aberto apenas para ouvir e não para falar. E sobre a diferença no luto entre homem e mulher, na verdade, não existe.
né? A diferença. É uma diferença muito mais cultural do que uma diferença entre gêneros, né? Gi, deve ser a sua internet aí, porque aqui tá beleza. Vocês estão me ouvindo? Cléo, tá me ouvindo? Quem mais estiver aí, tá me ouvindo? Eu acho que é um problema na internet da Gi que tá ruim. Não sei se tem outra rede para você usar, Gi, só para a gente realmente se despedir do pessoal. Você está conseguindo me ouvir, Clary? Ouvir estou. Aham. Ó, estão conseguindo me ouvir também. Acho que é mais Você está aí mesmo a conseguindo me sua ouvir? internet. Pode falar, Gi, agora eu Porque ouvi. daí eu falo algumas palavrinhas aqui para encerrar. Uhum. Uma das coisas que a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Como o luto, ele não leva em consideração a vida que a gente tinha antes, tá? Quanto mais dificuldade de lidar com perdas, isso não quer dizer que a gente não vai sofrer, tá? Mas pessoas imaturas, pessoas que têm dificuldade de pedir ajuda, de aceitar ajuda, porque tem diferença entre pedir ajuda e aceitar ajuda, tá? Nessas horas, a gente precisa amadurecer, de que esse sofrimento, ele tem um acolhimento, ele tem uma orientação que pode ser feita. A terapia do luto, ela não é para todo mundo, tá? Existe uma orientação para o luto, que isso todos nós precisamos, por essa educação para a morte, tá? Que isso aí, 2, 3, 4 encontros pode ajudar muito uma família a lidar com esse processo. Mas a terapia do luto, ela é indicada para aquelas pessoas que não têm esse acolhimento em casa, tá? Para aquelas pessoas que não estão conseguindo de jeito nenhum, e aí passam a ter pensamentos perigosos, inclusive de suicídio, de desespero, total, 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 e aquelas pessoas que querem ajuda, né? E aí essa questão, né, dessa maneira como a gente pensa, é a maneira como traz mais dificuldades, né? A Anne colocou ali, toma dificuldade em aceitar ajuda, aceita, mulher, aceita que dói menos. A gente sofre à toa, muitas vezes, por esse orgulho que às vezes a gente tem em aceitar, porque não vai trazer de volta aquilo que eu perdi, mas pode me dar a oportunidade de reorganizar e seguir em frente no momento certo, tá? Eu quero indicar, eu coloquei, não sei se vai ficar do lado do avesso, dá para ver do lado do avesso ou tá do lado certo aí? Não, fica do Tá do, avesso. tá do lado Traz do para avesso, frente. né? Uhum. O nome desse livro aqui é Conversando sobre o Luto, tá? Eu geralmente indico ele para os meus pacientes, né? Esse livro é um livro bem fininho, indico para todo mundo ler. Não espere perder alguém, não espere entrar em processo de luto por algo importante aí, tá? Vale a pena, claro, compre esse livro aqui, que vale a pena para você ler, tá? Todo psicólogo precisa ter o conhecimento mínimo a respeito do que está aqui para não fazer besteira, porque às vezes a gente também repete aquilo do senso comum para o paciente. Ah, você tem que seguir em frente, e ele está repetindo sem saber. E quanta coisa, quanta besteira a gente fala sem saber, né? Inclusive para o psicólogo aí, né? Indico muito esse livro, indico também esse livro aqui, mas aí para profissionais, que é O Luto do Século XXI, uma compreensão abrangente do fenômeno, da Maria Helena Pereira Franco. Ela é referência nacional em relação ao luto, tá? Então, são duas leituras aí excepcionais aí que vale a pena, tá? Mas esse Conversando sobre o Luto, ele é bem didático mesmo, ele fala sobre todo esse processo aí, o conhecimento ele liberta mesmo, tá? Manda para mim no WhatsApp o nome dos livros, que eu vou, quando eu publicar aqui a live, eu coloco o nome dos livros lá para o pessoal. Ixi, a Gi travou de novo. Gi, manda no WhatsApp o nome dos livros, que eu vou colocar na publicação da live para o pessoal, como indicação. Isso, tá? E aí, quem quiser entrar em contato comigo aí, quiser indicar,
Numa outra live aí dá pra gente falar sobre luto infantil, que também tem as suas diferenças, os cuidados que a gente tem que ter aí com essa questão do luto. Se deixar, minha filha, olha só, quase 9h15, né? Só para falar aí o beabá aí do luto, né? Porque tem muita coisa, muita coisa. E eu vou dizer para vocês, né? Não é, né? Em outros momentos, não no mês é que um vem. tema, não é um tema feio, tá, gente? Quando a gente começa a estudar, é um tema muito lindo, porque nos aproxima da vida e daquilo que vale a pena, tá? Então, para quem ficou aí até o final, entre os caídos e levantos e caídos aí da internet, né? Valorize a vida, valorize as pessoas que estão com você, diga hoje, antes de dormir, o quanto elas são especiais para você. Homens, chorem, busque ajuda. Você não consegue chorar, mas fale, escreva, peça ajuda, tá? Porque vale a pena aí dar nome para aquilo que a gente está sentindo, tá? Quem tem dificuldade de pedir ajuda, peça ajuda, porque vale a pena, tá? Peça e aceite. Perfeito, Gi. Então, assim, ó, se vocês quiserem mais uma live falando sobre algo relacionado a luto, manda um direct para mim, para eu negociar isso com a Gi, porque, ó, não é fácil conseguir a Gi para uma live, não, viu? Mas mandem lá no direct a solicitação, que daí eu já converso com ela para no mês que vem a gente fazer mais uma live sobre esse assunto, tá? Quero aproveitar e convidar vocês para amanhã. Eu vou fazer uma live com a Jaqueline. A gente vai falar sobre o impacto das finanças no relacionamento de casal, tá? Gi, muito obrigada, porque não é fácil conseguir live com você, não, viu? Obrigada por todo o conteúdo, por tudo que você compartilhou. Manda agora para mim o nome dos livros no WhatsApp, que eu vou colocar na publicação. A live vai ficar salva, então vocês podem assistir, podem compartilhar com outras pessoas. Amanhã tem live, semana que vem vou fazer outras lives também. Então fiquem de olho aqui. E se tiver algum assunto específico, não só sobre luto, algum assunto que vocês queiram ouvir aqui, mandem para mim. E se quiserem agir de volta, manda lá no direct. Traz agir de novo. Beleza? Beleza? Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, pessoal. Boa